Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda videoaula de conceitos básicos de iluminação. Então, para a gente aplicar a iluminação artificial, um dos conceitos importantes é que a gente conheça como a luz se comporta nesses diversos meios. Então, se você não sabe como isso acontece, vai ficar um pouco mais difícil você aplicar a iluminação correta em um determinado ambiente. Então, vamos definir nesta aula o que é a luz, como ela reflete, como ela transmite, como ela é absorvida pelos objetos em geral. Isso vai facilitar que mais para frente, quando você for fazer um projeto de iluminação, esses conhecimentos te ajudem a definir a iluminação correta. Vamos lá? Então vamos lá. O primeiro conceito importante é definir o que é a luz, né? A luz, o conceito atual da luz é que ela é uma radiação eletromagnética capaz de produzir uma sensação visual ou biológica. Bem, existem conceitos hoje mais novos, conceitos que estão levando em conta a física quântica, de que a luz é uma partícula, de que a luz é uma onda e tudo mais. Porém, enquanto o pessoal vai discutindo tudo isso, esse conceito de que ela é uma radiação eletromagnética capaz de produzir uma sensação visual ou biológica é o aceito. E essa onda eletromagnética, essa radiação eletromagnética, ela tem um comprimento de onda bem definido, que é de 380 nanômetros a 780 nanômetros. Nesse intervalo, é aquele que a gente consegue enxergar, né? Ou seja, ela é visível ao olho humano. Essa é uma visão geral do espectro eletromagnético da luz. Então, aqui tem uma escala onde mostra o comprimento de onda e tem lá raios cósmicos, raios gama, raio X, ultravioleta e entra na luz. Então, esse pequeno pedacinho aqui, ó, esse pequeno pedacinho é a parte do espectro magnético da luz visível. Quando a gente decompõe essa luz, a gente tem todas as cores disponíveis. E esse intervalo, o comprimento de onda, ele está entre 380 e 780 nanômetros. Então, esse espectro de luz é o completo da radiação eletromagnética e a luz é somente esse pequeno pedaço. Qual a relação que existe entre a luz e as cores, né? Será que os objetos têm cor definida, né? No nosso caso, a luz que incide em um determinado objeto, imagine uma cadeira azul. A luz branca, ela incide nessa cadeira azul, e essa luz branca, ela carrega todo aquele espectro eletromagnético que a gente já olhou, ou seja, dentro daqueles comprimentos de onda. Uma parte desse espectro magnético é absorvido pela cadeira. E a parte que ele não absorve, ela é refletida. Então, no caso, se a cadeira é azul, o comprimento de onda referente à cor azul do espectro eletromagnético é a que está sendo refletida. Todo o restante do espectro eletromagnético está sendo absorvido. Então, você consegue identificar as cores exatamente da maneira que essa parte do espectro é refletida. Então, a cor é a parte do espectro eletromagnético que não foi absorvido pela superfície iluminada, ou seja, aquilo que foi rejeitado pela superfície. Se a cadeira é vermelha, todo o espectro de luz ele é absorvido pela cadeira, só o vermelho que vem em direção aos seus olhos você identifica como sendo vermelho, e assim sucessivamente. Quando a luz incide em um objeto, ela pode ser ou refletida, ou transmitida, ou absorvida por ele. Então, normalmente essas propriedades elas não aparecem de forma isolada, elas aparecem combinadas. Então, alguns objetos eles podem refletir uma parte, absorver outra, transmitir outra parte. Então, vamos dar uma olhada como isso acontece. Quais os tipos, né? Então, quando incidimos ondas eletromagnéticas em uma superfície que tem como característica a reflexão, ou seja, essas ondas eletromagnéticas, elas chegam nesse objeto, esse objeto rebate essas ondas e elas se afastam desse objeto pelo efeito da reflexão. Então, as propriedades de uma superfície definem como a luz vai ser refletida, se ela vai ser bem refletida, mal refletida ou alguma coisa semelhante.
Os tipos, basicamente, de reflexão são reflexão especular, a reflexão composta, a difusa e a mista. Duas delas aqui são bastante importantes. A reflexão especular, porque ela tem uma característica que nos permite projetar luminárias, fazer alguns determinados trabalhos importantes, e a difusa, como nós vamos ver em seguida. Aqui a gente tem a reflexão especular. Então, na reflexão especular, é, todo, toda a luz que incide em uma determinada superfície, então imagina que eu tenho aqui uma superfície, eu tenho uma superfície, e essa superfície ela é chamada de especular. Qual é a característica dessa característica especular? A luz que incide nessa superfície ela é refletida no mesmo ângulo em que ela incidiu. Então, se eu jogar a luz a 45 graus, ela sai a 45 graus. Se eu jogar ela a 30 graus, ela sai a 30 graus. Se eu jogar ela a 10 graus, ela sai a 10 graus. Ou seja, a reflexão da luz ela é conhecida porque a superfície tem uma regularidade de transmissão. Então, quando as superfícies são regulares, a característica dela é que a reflexão seja especular. Característica da reflexão especular: a incidência e a reflexão têm o mesmo ângulo de entrada e o ângulo de saída, ok? Outro tipo de reflexão é a reflexão composta. Bem, a reflexão composta, ela tem a característica de superfícies que são irregulares ou que elas são um pouco rugosas, né? Parte da luz, ela acaba sendo especular e uma outra parte da luz, ela acaba se refletindo de forma aleatória. Então, aqui seria a maneira como a luz está se refletindo, né? Então, essa superfície aqui é uma superfície irregular, e essa superfície irregular vai fazer com que exista esse tipo de situação, ou seja, eu não conheço bem como a luz vai se refletir, ela se compõe em função da superfície, ela é aleatória. Se eu mudar a irregularidade da superfície ou a rugosidade, ela vai acabar fazendo isso de uma forma completamente diferente, ok? Aqui o outro caso é a reflexão difusa. Bem, a reflexão difusa, ela tem uma característica completamente diferente, né? Então, a luz que incide em uma determinada superfície, ela é refletida de uma forma difusa, ela é refletida em todas as direções. O que que isso é interessante? Então, ela é refletida sempre em todas as direções, tá vendo? Essa é uma característica difusa. Bem, quando essa superfície aqui, ó, ela é normalmente opaca, né? Ou seja, ela não tem uma, ou ela, a gente pode chamar melhor ela de uma superfície fosca, né? Nessas condições, essa superfície, quando ó, a iluminação, quando a luz incide nessa superfície, ela tem esse tipo de característica, ela reflete a luz para todos os lados. Onde que isso é interessante para a gente? Ó, se você tivesse numa mesa trabalhando e nessa mesa tivesse um vidro sobre essa mesa, muito provavelmente a luz que bate nesse vidro, ela iria refletir e viria para os seus olhos e iria te incomodar. Então essa seria uma reflexão que iria causar uma coisa chamada de ofuscamento. Ela iria te ofuscar. Quando eu coloco sobre essa superfície, imagina que esse vidro seja jateado ou uma superfície fosca qualquer, a luz, quando ela bate nessa superfície, ela se difunde com essa característica. Então, não existe um raio de luz único vindo para o seu, em direção aos seus olhos. Ela se difunde no ambiente, então ela não te atrapalha. Isso são as características hoje, as mesas, por exemplo, de trabalho, mesas de escola, telas de computador, o papel, né? Quando a gente lê um papel sulfite, por exemplo, ele é fosco.
as pinturas das paredes que a gente tem em casa, elas são foscas, né? Ou acetinadas, fosco acetinado, para evitar exatamente que os reflexos acabem te incomodando, né, na tua casa. Então, cada local acaba usando esse tipo de opacidade, esse tipo de fosco, para que a reflexão seja, não incomode você. Então, a reflexão difusa é uma maneira de você controlar o ofuscamento. Bom, mas o que isso tem a ver com um projeto de iluminação? É simples, pinte todas as paredes brilhantes numa sala e tente colocar iluminação e ver se você consegue trabalhar nesse local. Você provavelmente não irá conseguir trabalhar, por quê? Porque a superfície ficou completamente jogando luz em direção aos seus olhos e fica muito difícil você conseguir trabalhar da forma correta. E quando nós falamos da iluminação dela de forma especular, que a gente conhece o ângulo que a luz entra e o ângulo que a luz sai, essa é uma das maneiras que a gente tem de conseguir projetar luminárias. Ora, se eu sei como a luz se comporta dentro de uma luminária, dentro do refletor de uma luminária, eu sei para onde direcionar essa luz. Então, são as duas mais importantes: são a reflexão especular, que eu conheço a trajetória dos feixes de luz, e a reflexão difusa, onde eu vou difundir esse feixe de luz de tal maneira que ele não incomode, ele não cause uma coisa chamada ofuscamento. O outro tipo é a reflexão mista. O que que é a reflexão mista? Ela está entre a especular e a difusa, né? Então, essa reflexão mista, uma parte dela, né, acaba sendo difusa e a outra parte dela vai para qualquer lado, né? Então, se você tiver um papel brilhante, uma superfície envernizada, né, ou um metal polido. Essas são características desses tipos de material. Uma parte delas provavelmente vai ser difusa, mas uma outra parte, de forma irregular, vai acabar indo a luz para todos os lados. Então, a característica principal esses seriam os raios de luz que estão saindo, né? Então, você vê que aqui tem uma parte difusa e aqui tem uma parte irregular. Como isso varia? Depende do tipo do material, né? Então você acaba não sabendo exatamente o que vai acontecer. Ela acaba se comportando dessa maneira. Outra propriedade importante é a transmissão, né? Como a luz se transmite em determinados elementos. Então, é a passagem dessa radiação eletromagnética através de um meio sem mudança na frequência dessas radiações. Então, é quando a luz passa por um vidro, cristais, plásticos, água, qualquer outro líquido. Então, parte da luz se perde devido à reflexão na superfície do meio, parte é absorvida. Então, quando você fala aqui que parte dela se perde devido à reflexão, se você olhar um vidro, você acaba vendo reflexos no vidro. Então você percebe que ele não é 100% transparente. Então ele não transmite totalmente a luz. Então por isso que uma parte dessa luz é perdida por reflexão e a outra parte dela é transmitida. E dentro da transmissão, uma parte da luz é absorvida. Lembra-se como nós falamos ali no começo que essas propriedades elas não acontecem de forma separada, elas sempre acontecem em conjunto. Quando o material reflete, quando uma luz reflete em um determinado material, uma parte da luz, além de ser refletida, ela é absorvida. Também uma parte da luz existe uma perda. Aqui a mesma coisa. É, três tipos aí são principais: a transmissão regular, a difusa e a mista. A transmissão regular e a difusa são as que interessam bastante na área de iluminação. Como eu falei para vocês, quando a gente transmite a luz por um determinado material, você tem uma perda. Então, a quantidade de luz transmitida dividida pela quantidade de luz que você joga nesse material, essa relação ela é chamada de transmitância, ou seja, é uma característica de qual é a quantidade de luz que ela permite passar num determinado meio.
A transmitância define se o material é bom para você passar a luz ou se ele vai inserir perdas elevadas para que a luz passe por esse material, ok? Então aqui, ó, a transmissão regular é aquela caracterizada pela passagem da luz no meio transparente, por exemplo, o vidro. Então, uma das características é essa daqui. A luz ela pode ser jogada num determinado ângulo, ela cruza esse elemento perpendicularmente a ele e depois ela continua no mesmo sentido. Então, essa característica de cruzar perpendicularmente a gente dificilmente enxerga nos vidros ou nas coisas nossas do dia a dia, porque os vidros são finos, né? Você precisaria ter uma superfície bem grossa para entender, para enxergar essa distorção. Isso acontece, por exemplo, quando você olha na água, né? Então, se você olhar um peixe nadando na água por cima e tentar pegar esse peixe, você vai ver que eventualmente ele não está naquela posição. Ele está numa outra posição. Ou seja, quando você olha para cá, você enxerga a luz se transmitindo, né, perpendicularmente. E eventualmente o peixe está numa posição um pouco diferente. Então, é como se você pegasse lá um copo d'água e colocasse na sua casa e colocar a escova de dente dentro e olhar de lado. Você vai perceber que tem uma quebra, né, da escova. Ou seja, a transmissão regular, ela é uma característica normalmente dos vidros ou os materiais transparentes como o vidro. Quando eu vou para a transmissão difusa, eu encontro, por exemplo, em vidro jateado. Então, ó, a luz vem, imagine que a superfície do vidro aqui, essa superfície esteja já totalmente jateada, e aí o que que acontece? A luz incide, ela passa pelo vidro, e quando ela atinge essa superfície com micro rugosidade, ela acaba se difundindo por todo o ambiente. Poxa, o que que é interessante isso daqui? Olha, é interessante para você transformar de forma confortável a luz para um determinado ambiente. Por exemplo, se você tem uma luminária que ela tem um vidro transparente na frente, você enxerga as lâmpadas, você enxerga a luz que está indo. Se você olhar para ela, ela te causa um certo, né, desconforto na iluminação. Se na frente dessa luminária você pega esse mesmo vidro, você jateia a frente dele, deixa ele fosco, a luz ela já não vem diretamente para os seus olhos, ela vai se difundir no meio ambiente. Quando ela se difunde, ela transforma a luz um pouco mais agradável. Isso também é característica daqueles materiais que acrílico leitoso, né, pigmentados de branco, ou seja, tudo aquilo que você muda a característica do vidro, ele não ser transparente, ou jateamento, ou leitoso, ou pigmentado, acaba fazendo com que a luz se difunda. Então ela vem, só que ela não vai diretamente, né, como ela iria na posição regular. Ela acaba se desviando pelas micro rugosidades da superfície e se difunde pelo ambiente. Então é muito interessante isso para você tornar, às vezes, o ambiente mais agradável com o uso desses, vamos chamar de difusores na frente do luminária, ok? E a outra transmissão mista, né? O que que é a transmissão mista? Ela está entre a regular e a difusa. Então, é um material que não tem uma característica, ou seja, não é constante a superfície. Então, essa superfície não tem uma regularidade constante, portanto, você incide uma luz e você não sabe muito bem o que vem para o outro lado. Qual é a utilidade disso na área de iluminação? Não tão grande, né? O mais importante são as duas anteriores que a gente viu, a transmissão regular, né, e a transmissão difusa, ok? A outra propriedade é a absorção. Então, a absorção, ela é a transformação da energia que vem, né, para esse material, por exemplo, em calor. Então, normalmente acontece em superfícies que tem material não totalmente transparente. Vamos dar um exemplo de absorção. A absorção ela pode ser um material absorver a luz, ser opaco, ou ele ter uma absorção seletiva. Vamos dar um exemplo. Antigamente, quando não existia o LED,
para você fazer, por exemplo, num teatro, você ter a luz vermelha, a luz azul, luz verde, você precisava ter um refletor e na frente desse refletor você precisava ter um filtro. Eles chamavam de gelatina, é um filtro fino, onde a luz ela passava por esse filtro e o que que acontecia? Por exemplo, no filtro vermelho, a luz passava pelo filtro vermelho, ela retinha todo o espectro da luz que não fosse o comprimento de onda vermelho e deixava passar somente o comprimento de onda vermelho. Então, o que que acontecia? Ela absorvia o espectro de luz, todo o espectro de luz, e deixava só passar o vermelho. Então, essa característica ela é encontrada em muitos locais. Eu posso ter uma reflexão na hora que, que o material está refletindo, uma partezinha dele é absorvido pelo próprio material. Eu posso ter uma transmissão e uma parte da transmissão ela é absorvida pelo material. Ou posso ter uma transmissão seletiva, que é aquela em que, além do material ser transmitido, tem a transmissão, ele ainda pode mudar a cor da iluminação, ou seja, ele decompõe o espectro e deixa passar somente a luz ou vermelha, ou azul, ou amarela, que era como eram feitos antigamente os efeitos de iluminação nos teatros. Hoje em dia, com o LED, normalmente a cor ela já é emitida, a luz já é emitida na cor definitiva. Então, a relação entre a luz que você incide num determinado objeto pela luz absorvida, ou seja, quanto ele absorve por quanto ele incide, ele é chamado de, tem um nome chatinho, chamado de absortância, ou seja, é o quanto esse material permite ou não, absorve ou não a luz que é colocada sobre ele. Então, e aí o que eu falei, a absorção sobre certos comprimentos de onda é seletiva e a gente identifica cores do objeto à nossa volta também pela absorção seletiva. Então, no caso que eu falei, que um objeto ele recebe a luz e reflete somente a forma de onda do determinado, por exemplo, se a cadeira é vermelha, ele reflete somente o comprimento de onda vermelho, não deixa de ser uma absorção seletiva. Ele fez a decomposição do espectro de eletromagnético e transmitiu, ou seja, refletiu somente aquela parte que era referente, por exemplo, à cor vermelha. Então, é isso que acontece. Então, a luz branca incide. Imagina que isso aqui seja um filtro de luz amarela. Então, ele vem aqui, passa a luz amarela, mas todo o resto é retido sobre o material. Bem, se o material absorve o resto do espectro eletromagnético, quanto maior a potência da iluminação que eu coloco aqui, maior a absorção, mais calor, mais quente vai ficar esse objeto. Então, esse aqui, por exemplo, é um filtro de luz, e todas as outras coisas funcionam da mesma maneira. Se fosse em reflexão, ela bateria, refletiria e uma parte seria absorvida aqui. Se fosse um material colorido, ela jogaria a luz e ela iria refletir somente a forma de onda referente à cor daquele material. Bem, nessa aula a gente viu o que era a luz, que era uma onda eletromagnética, né? E depois nós falamos como ela se comporta nos ambientes. Então, do comportamento nós falamos de reflexão, e na reflexão dois tipos são bem importantes na área de iluminação. A especular, que eu consigo definir exatamente a luz que eu jogo nesse plano, por exemplo, nesse material, eu sei exatamente como ela vai refletir. Então, o ângulo de entrada é o ângulo de saída. E a difusa, que é aquela, né, que permite contribuir para não ofuscar, não ter luz em direção aos nossos olhos, ofuscando, refletindo em algum local e ofuscando em direção aos nossos olhos. A característica da reflexão tem um elemento, a quantidade de luz que é refletida em relação à quantidade de luz que é incidente é chamado de refletância. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Falamos da transmissão. A transmissão também dois elementos importantes, dois meios importantes, a regular e a difusa. A regular são, por exemplo, os vidros transparentes e a difusa é aquela onde a gente tem por exemplo, vidros que são jateados, né, ou acrílico leitoso. E falamos sobre a absorção.
que pode ser tanto na reflexão quanto na transmissão, uma parte da luz é absorvida, né? Então, essa aqui é chamada de adsortância. Então, essa luz em todos os casos, na reflexão, na transmissão e na absorção, sempre nós temos alguma perda. Então, se a luz reflete, ela deixa alguma coisa nesse local. Ou ela é absorvida, ou ela é transmitida. De alguma maneira, uma parte da luz fica ali, a outra parte reflete, é inserida uma perda. Na transmissão, a mesma coisa. Durante a transmissão, uma parte da luz é absorvida, insere uma perda. E na absorção, a mesma coisa, a luz refletida ou transmitida, uma parte também é absorvida e acaba tendo uma perda, ou seja, ela na reflexão ela não é refletida totalmente, na transmissão ela é não transmitida totalmente e na absorção ela é não absorvida totalmente. Então são características da luz nesses meios. Conhecendo como a luz se comporta, isso vai nos ajudar a entender qual é a iluminação adequada para cada ambiente, ok?